respeito dessa situação. Houve falhas? Houve. A senhora tem direito de colocar a boca no mundo? Tem. Faça aquilo que o seu coração, a sua consciência diz que deva fazer. Vai e busque seus direitos. Eu vou fazer o que me compete e vou ser honesta. E não sou eu que decido. Quem vai decidir é o juiz. Fiz a avaliação do primeiro casal, inclusive uma avaliação bem minuciosa, com entrevista, com testes, com algumas coisas assim. E esse outro casal, a mãe pretendente era muito jovem, de 26 anos. E em alguns testes que foram aplicados, deu uma tendência depressiva, bem acentuada. O doutor Alexandre conhece alguns testes, muitos, certamente, melhor que eu, e num dos de personalidade que eu apliquei, vários fatores de personalidade deram extremos, com oscilações de humor e algumas coisas assim. E ela muito retraída, mas muito afetuosa e já estava muito imbuída nesse sentimento de ser mãe. E convivendo com essa criança já há meses, né? É a minha filha, me chama de mãe. Com tudo preparado em casa. A outra mãe, a outra pretendente era uma mãe, era uma adoção unilateral. Ela teve um problema bem sério há 2 anos atrás, que ela teve uma gestação. No término dessa gestação, houve um erro médico, ela perdeu o bebê e perdeu o útero também. Houve uma esterectomia total e ela ficou impossibilitada de ter filhos. E está com 36 anos. Enfim, olhando, e ela também estava emocionalmente muito perturbada, muito abalada, e aí eu nem até justifiquei que eu não faria uma avaliação psicológica dela, pelo momento vivencial dela era muito sério. Ela vinha ainda elaborando esse luto, né? Era 2 anos, mas eu senti que ela ainda não tinha superado esse trauma todo. E essa briga toda dela de eu quero a minha filha também tinha a ver com essa perda. Enfim, ela também apresentava algumas restrições. Coloquei tudo que eu detectei. Os 2 estão na fila de adoção, supostamente foram avaliados antes, estariam aptos. Com algumas restrições, com a recomendação de um acompanhamento psicológico para as 2 pretensas mães, eu sugeri que elas estariam aptas desde que houvesse esse acompanhamento e joguei a bola para o juiz, né, ele que decida. Mas eu fiquei muito preocupada com a criança. Tem 6 meses ou mais que essa criança convive com esse casal, chama de pai e mãe, 2 anos e meio. Chama de pai e mãe, e aí? Prevalece o CNA? Prevalece o vínculo afetivo que já se estabeleceu? Prevalece o quê nesse caso? E a situação só começa um pouquinho complicada, porque as crianças, teoricamente, devem ir para o apadrinhamento, são aquelas com remotas possibilidades de adoção. Tá, mas rapidinho. É o seguinte, eu me identifiquei muito com a fala da colega. Eu sou do Amapá, da comarca de Santana, vizinho a Macapá, que é a capital, norte. O seguinte, no meu estado, o que eu vejo é que o apadrinhamento virou, sim, uma forma de manobra do cadastro. Infelizmente, eu estou há 2 anos só como psicóloga da Vara da Infância. E eu nunca vi, e nunca houve, na verdade, tem casais cadastrados há 8 anos, pelo menos, como pretendentes à adoção, habilitados, enfim, já fiz habilitação, já participei da habilitação de alguns casais. Mas o fato a prática lá é essa. Eu chego na instituição, vejo uma criança que eu acho bonitinha, começo a levar os finais de semana para minha casa e daqui a pouco eu peço a guarda dessa criança e daqui a pouco passam uns anos, quando o vínculo já está muito forte e aí não vai ser muito complicado romper, aí eu entro com pedido de adoção e da instituição do poder familiar. É assim, porque o MP, no caso lá do nosso estado, assim, ainda tem um problema, que as pessoas associam isso à justiça, dizem, tá cheio de criança na briga, a justiça não faz nada. Aí a nossa juíza falou assim, gente, eu queria destituir todo mundo, mas eu não posso fazer se o MP não entra com ação. Aí fica nessa. Vamos lá, quem responde primeiro, todo mundo quer responder, e depois faremos a última pergunta.
Todo programa de apadrinhamento afetivo, se ele for mal administrado, ele corre esse risco de ser o fura-fila do cadastro. Então, a questão é definir claramente o modelo de funcionamento dele. Quando a gente fez a parceria com o juizado em Goiânia, o problema maior que tinha lá era exatamente esse. Né? As pessoas que se vinculavam efetivamente com as crianças queriam adotar, a criança estava disponível para adoção, ou estava disponível, mas tinha outro casal no cadastro que queria, aquelas confusões. A primeira medida que a gente tomou e conversou com o juiz foi: vamos separar o apadrinhamento afetivo em 2 grupos. Isso ele vai responder na entrevista, na primeira entrevista. Tem interesse de adoção da criança que vai apadrinhar? Sim ou não? Sim, trabalhe-se esse grupo de uma forma. Não, não tem interesse em adoção. Outra forma. Na hora de colocar a criança para ser apadrinhada afetivamente por aquele casal, o casal, a família que tinha interesse de adoção, só podia conhecer uma criança disponível para adoção. A família que queria ser padrinha afetiva, madrinha afetiva, e não tinha interesse em adoção, só podia conhecer uma criança não disponível para adoção, sabendo que aquela criança tinha possibilidades altas de retornar à família biológica rapidamente. Essa foi a primeira regra que a gente estabeleceu, porque senão vai ser o fura-fila do cadastro. Tá? Então, tem que separar. Tem apadrinhamento afetivo com intenção de adoção e sem intenção de adoção. São preparações diferentes, são encaminhamentos diferentes, acompanhamentos diferentes, crianças diferentes. É que a questão é que se burla o cadastro, porque não se habilita nenhuma criança para adoção, porque não se entra com o pedido de destituição das crianças que estão no abrigo. Então se burla o cadastro. Olha, várias crianças que foram colocadas, a gente acompanhou o trânsito de mais ou menos 40 crianças até hoje, que saíram do abrigo e foram para a família adotiva, nesses 6 anos, e deve ter umas 20, mais ou menos, em processo de guarda, entrando pedido de adoção. Uma parte dessas crianças não estava com a destituição de poder familiar transitado em julgado, só que o nosso juiz, o juiz, doutor Maurício, ele tinha a seguinte visão: se já tem um relatório da equipe técnica sugerindo a destituição, o Ministério Público diz que concorda, por que eu vou esperar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos esse processo rodar e colocar a criança só depois disso? Não, ela já vai ser colocada em apadrinhamento efetivo com intenção de adoção, a família vai saber disso, que ainda não foi destituída. E aí o que acontecia? O processo de destituição de poder familiar dessa criança, ele andava mais rápido. Porque quando tinha uma família interessada nele, ela ligava de 15 em 15 dias, ligava no juizado, ligava no Ministério Público, a própria família que estava interessada. E o processo andava. Então a gente teve muita destituição de poder familiar que foi acelerada pela própria família. Então essa criança ela nunca nem chegou no CNA. Mas houve uma deflagração inicial do processo de destituição e ela já foi para o apadrinhamento efetivo com intenção de adoção. Comentário rápido. Rapidamente o seguinte, só para complementar, tem que ser para uma família de cada vez, porque parece que foi oferecida informação para 2 grupos, e aí a criança fica dupla vinculada. Mas é impossível você tratar com tanta informalidade de um processo judicial onde envolva a vida de famílias. Tem que ter um controle melhor, tem que dizer o seguinte, e aí eu concordo com essa questão da preparação desde a temporaneidade, desde a idade mais, desde meninos muito pequenos, porque senão você fica lidando com o desejo dos adultos e a criança sofre no meio. Então, assim, concordo com tudo, né, tem que passar por esse apadrinhamento, essa definição, e eu acho que no futuro, talvez, a gente tenha que ir para dentro da norma, porque a 1210 não deu conta de regular isso, e dizer, por exemplo, os processos de apadrinhamento para guarda, para colocação em família substituta, para adoção, de acordo com um determinado período, para necessidade do convívio familiar, só podem vir a partir de guarda. Porque nós temos um limite aí, né, que é o limite da destituição do poder familiar. Né? Então, quer dizer, a gente está conversando aqui, doutora Fabiana, se a gente não destitui o poder familiar, se o MP não provoca a destituição, e o juiz não destitui, não vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Mas nós sabemos que no Cadastro Nacional de Adoção
Depois de determinada idade, eles já são preteridos, vão ficando. Então, a resposta é buscativa. Agora, para fazer isso e não criar esse problema com as crianças, com a revitimização, com a violação do direito, é preciso que se faça um processo bem conciso, com uma de cada vez, com um grupo de cada vez, e que tenha essa separação. Então, assim, talvez no futuro a gente diga, olha, o apadrinhamento afetivo com vistas à guarda, ele tem que pensar rapidamente para não criar esses cismas, esses efeitos colaterais na guarda. A guarda implica numa série de questões legais. Não sei se esse é o caminho, mas talvez seja mais um indicativo. Aí eu estou cansada de defender o MP por aí, mas eu vou falar de apadrinhamento. É o que a Vera falou, tem que ter regras específicas, precisas do programa. E aí eu faço críticas de instituições pequenas que têm programas de apadrinhamento. O apadrinhamento tem que ser um programa. E eu acho que a gente tem que caminhar até para dizer, tem que fazer parte da política, né? Tem que fazer parte da política, ter regras claras, específicas e, sobretudo, ter preparação das pessoas envolvidas. Tendo a preparação, eu acho que esses equívocos não aconteceriam. E aí, da tua fala da fala da criança, no momento como esse, o que eu acho que a gente tem que ver, depois de tudo acontecido, é o que é bom para a criança. Se a pessoa burlou lá, se a pessoa simulou, se outro adulto vai ficar violado no seu direito, não é o nosso foco. Na verdade, o nosso foco é o que é melhor para a criança nesse momento, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão de que esse cadastro, ele é absoluto quando a criança, a obediência da ordem cronológica, ela é absoluta quando a criança tem uma vinculação já. Então, para os grupos de apoio de adoção, que sabem a dificuldade de uma adoção tardia, o que é mais indicado? Você inserir uma criança numa família substituta porque ela já está afetivamente vinculada, ou preterir essa família e obedecer à ordem cronológica, né? Então, quer dizer, vamos avaliar essas coisas, que na verdade, no momento de conflito desse, que é o melhor, a melhor coisa que o sistema de justiça pode fazer para essa criança hoje? É isso. E, inclusive, ter a coragem de dizer, nenhuma das duas famílias estão capacitadas, que é isso que a gente também tem que ter coragem. Eu discuto muito com a equipe técnica da Vara aqui, para dizer que a gente tem que ter coragem, como equipe técnica, de dizer essas famílias não têm perfil para adoção. E dizer, não habilitamos. E aí, como a gente fica, não, vamos acompanhar essa família 6 meses. Não, gente, essa família se acompanhe, se cuide, fora do sistema de justiça, depois retorne mais amadurecido e faça um novo pedido de inscrição, né? Que a gente tem que amadurecer para dizer o seguinte, ó, nesse momento da sua vida hoje, você não está habilitada para isso. Mas daqui 1 ano, 2, 6 meses, você pode estar, e que a gente tem que se fortalecer como equipe para dizer, não, essa família não tem perfil para adoção, né? Última pergunta ali, depois as conclusões dos nossos debatedores, 2 minutos apenas para cada um. Quem tinha uma pergunta aqui? Ah, você. Boa tarde. Rapidinho, eu sou estudante de serviço social, estou terminando agora como estagiária, e eu queria só fazer uma colocação que eu tenho a felicidade de dizer para vocês que a felicidade é a infelicidade. Que eu sou daqui do município de Valparaíso, é o entorno aqui de Brasília, e para quem daqui conhece, eu estou acompanhando a minha supervisora, né, de campo, e lá nós temos 3 instituições, infelizmente, em situações de, não é bem como que fala, não é nem apadrinhamento, é filantropia mesmo. E aí, o que acontece? Eu queria dizer para as colegas que estão nesse dia a dia como profissional, que a minha supervisora fala, vocês têm que ser insistente profissional, e ela fala que ela é insistente social. O que acontece? Só defendendo um pouco, a coitada foi metralhada, né? O Ministério Público lá, o que eu acho legal, porque tudo é culpa do judiciário, né? O que acontece? O que eu acho bacana no Valparaíso, no município de Valparaíso, que lá o Ministério Público não tem essa equipe técnica. Quem faz é a equipe do projeto... igual ela, está até fugindo. Qualidade de vida nos abrigos. Composta pela equipe técnica. Essa equipe técnica faz o trabalho que seria, entre aspas, da equipe técnica do judiciário. E eles têm essa capacidade, eles têm essa fala, igual ela falou, que eu não posso fazer nada. Pode fazer sim. A minha supervisora, ela chega lá e fala para o juiz, doutor, eu fui lá na instituição, não quis me receber, me dá uma ordem e eu vou bater lá e eles vão me obrigar à visitação. Então, assim, com essa visitação da equipe técnica, foi constatado, gente,
crianças, adolescentes, de 17 anos, que foi restituída à família que estava lá, que aí depois do Ministério Público eu tive a oportunidade de pegar o processo de 2007, que estava com o nome da criança e falando, está no Cristo vivo. Eu quero a criança falando que está no Cristo vivo. Com a visitação da equipe técnica, foi constatado que essa criança tinha pai e tinha mãe. Simplesmente largaram lá porque não tinha situação financeira, está lá há mais de 8 anos. Grupo de 5 irmãos que foi restituído à família, porque o pai estava na prisão e já tinha saído da prisão, ia lá só visitar. E o pessoal da instituição falava que ele não podia pedir os filhos de volta. Então, assim, eu só queria trazer e defender, claro, o Ministério Público aqui, né, que o juiz, ela chega lá e fala, não, pode fechar. Resumindo, a instituição Cristo Vivo foi fechada como instituição de acolhimento, funciona como creche, e 17 dessas crianças foi restituída à família. E é isso, né, gente, porque o que ela coloca aqui é justamente isso, é dar visibilidade a essas crianças, que é o assunto da nossa mesa, que agora vai ser concluída, é a visitação ou não à instituição de acolhimento, e essa visitação também é essa visibilidade dessa criança pelo judiciário, pelo Ministério Público, é essa criança ter um processo, é essa criança ter um plano de vida para ela, desde o instante que ela entra na instituição. Só se forem 30 segundos. Você falou na questão da capacitação e juntando com o tema visitação, fiquei pensando assim, que a gente podia pensar numa capacitação para a visitação das pessoas que se interessarem, para fazer essa análise das pessoas que entraram, para a gente diminuir esse prazo da criança ali, né? Alguém que vai lá visitar, que seja capacitada para ver um processo ou para ver uma ficha, capacitar para visitação no sentido não nesse assistencialismo, mas numa ação conjunta para ajudar o judiciário, né? Que precisa de ajuda. Para tornar essa criança visível do ponto de vista do direito dela. Quem começa a encerrar? Quem é o primeiro a encerrar? 2 minutinhos para cada um. Eu quero encerrar só dizendo 3 frases. Unir para cuidar, cuidar para proteger e proteger sem excluir. Fabiana. Eu ia dizer que eu falei tanto, né, que eu nem precisava. Eu queria agradecer e dizer que, na verdade, a gente trabalha num sistema e cada um de nós somos parte de uma engrenagem, né? E que esses espaços públicos de debate, a gente tem que fortalecer, a gente tem que estar inserido nesse espaço para que a gente possa transformar as nossas práticas, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês e, assim, sigamos, né?